Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Empresarial em Debate, o podcast que vai ajudá-los a navegar pelas águas turbulentas do direito empresarial para o ENAM. Eu sou o professor Marcelo, e hoje, junto com minha colega doutora Ana Clara, vamos fazer nossas apostas sobre os novos temas que podem aparecer nas próximas provas da FGV. Olá, Marcelo! Olá, pessoal! É um prazer imenso estar aqui novamente. Como vocês sabem, o ENAM da FGV é uma prova bastante exigente, e nas últimas edições, o direito empresarial tem sido abordado com grande profundidade técnica. Separamos alguns temas que consideramos fundamentais, com base nas últimas 4 provas. Exatamente, Ana Clara. E antes de começarmos com nossas apostas, vamos fazer um breve panorama do que tem sido cobrado nas últimas provas. A FGV tem apostado bastante em temas relacionados à falência e recuperação judicial, sociedades empresárias, especialmente limitadas e anônimas, títulos de crédito e propriedade industrial. Isso mesmo. Na última prova, por exemplo, tivemos questões sobre a sociedade limitada unipessoal, uma inovação trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que modificou o Código Civil. Também vimos uma questão sobre o processo de recuperação judicial e seus efeitos. Não podemos esquecer também das questões sobre títulos de crédito, especialmente na aplicação das súmulas do STJ. A banca adora cobrar esse tema e tem dado ênfase à interpretação jurisprudencial. Aliás, você se lembra daquela questão sobre protesto de duplicata no ENAM de 2024.2? Como poderia esquecer? Foi uma questão que exigiu um conhecimento profundo da súmula 247 do STJ, que trata da legitimidade do endossatário para protestar o título. Mas vamos às nossas apostas para os próximos exames? Eu tenho algumas ideias bem interessantes. Com certeza. Vou começar com minha primeira aposta, a consolidação substancial na recuperação judicial. Este é um tema que tem ganhado cada vez mais importância na prática judiciária, apesar de não estar expressamente previsto na Lei 11.101/2005. O STJ tem firmado jurisprudência sobre os requisitos para sua aplicação, especialmente no caso de grupos econômicos. Excelente aposta, Marcelo! Recentemente, o STJ decidiu que a consolidação substancial pode ser compulsória em determinadas situações, principalmente quando há confusão patrimonial e uma forte integração operacional entre as empresas do grupo. Essa decisão representa uma evolução em relação ao entendimento anterior, que priorizava a autonomia das pessoas jurídicas. Exatamente. E é importante que os candidatos saibam diferenciar a consolidação substancial da consolidação meramente processual. Na processual, as empresas apresentam um único pedido de recuperação judicial, mas cada uma mantém sua autonomia patrimonial e seu próprio plano. Já na substancial, trata-se verdadeiramente de uma unificação de ativos e passivos. Minha primeira aposta vai para o regime jurídico da sociedade limitada unipessoal. Apesar de já ter sido cobrada, acredito que a FGV voltará a esse tema, mas abordando aspectos mais específicos, como o capital mínimo integralizado, a responsabilidade do sócio único e a transformação de outros tipos societários em SLU. Ótima aposta, Marcelo! A SLU substituiu a EIRELI e tem causado várias discussões doutrinárias. Um ponto interessante é que, diferentemente da EIRELI, a SLU não exige capital mínimo, o que facilitou muito a abertura de empresas no Brasil. Além disso, a responsabilidade limitada do sócio único é um tema que certamente pode aparecer na prova. Exato! E vale lembrar que, no caso da SLU, o nome empresarial pode adotar tanto firma quanto denominação, seguida da expressão limitada ou LTDA. Se optar pela firma, deve conter o nome do sócio único, enquanto a denominação deve indicar o objeto da sociedade. É um tema técnico que a FGV adora explorar. Minha segunda aposta é sobre o financiamento DIP, Debtor and Possession, na recuperação judicial. Com as alterações recentes na Lei de Falências, este instrumento ganhou destaque, permitindo que empresas em recuperação obtenham crédito de forma mais fácil, o que antes era quase impossível devido ao risco. Excelente aposta, Marcelo! O financiamento DIP é fundamental para a continuidade da atividade empresarial durante a recuperação. A lei estabelece uma extraconcursalidade para esses créditos, o que os torna mais seguros e atrativos para os financiadores.
Acredito que a FGV pode explorar os requisitos e condições para sua aprovação. Sim, e também os efeitos jurídicos caso a recuperação judicial seja convolada em falência. Nesses casos, o crédito DIP terá uma super prioridade na ordem de pagamento, ficando atrás apenas dos créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos. Minha segunda aposta é sobre a responsabilidade na proteção de dados pessoais e direito empresarial, especialmente após a plena vigência da LGPD. Este tema tem ganhado relevância e já apareceu na primeira edição do ENAM, mas creio que será abordado com maior profundidade, principalmente quanto à responsabilidade civil objetiva das empresas. Essa é uma aposta muito pertinente. A LGPD tem revolucionado a forma como as empresas lidam com dados pessoais e a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que vazamentos de dados geram dano em re ipsa, ou seja, presumido. A FGV poderia explorar os requisitos para a caracterização da responsabilidade e as excludentes admitidas. Exatamente. Outro ponto é a responsabilidade solidária entre controlador e operador de dados em caso de incidentes de segurança. O STJ tem precedentes recentes sobre o tema, e seria uma questão bastante atual e relevante para a prova. Minha terceira aposta vai para o sistema de insolvência transnacional. Com a globalização das empresas, esse tema tem ganhado importância, principalmente após a incorporação da lei modelo da UNCITRAL sobre insolvência transfronteiriça ao nosso ordenamento através da Lei 14.112 de 2020. Essa é uma aposta muito boa. A insolvência transnacional é um tema complexo que envolve a cooperação entre tribunais de diferentes países e o reconhecimento de processos estrangeiros. Um ponto importante é a distinção entre processo principal e não principal de insolvência, que depende da localização do centro de interesses principais do devedor. Sim, e a FGV poderia explorar questões como os efeitos do reconhecimento do processo estrangeiro no Brasil, as medidas de cooperação entre juízos de diferentes países e a aplicação do princípio da universalidade mitigada no processo falimentar internacional. Minha terceira aposta é sobre criptomoedas e ativos digitais no direito empresarial. Esse tema tem crescido muito em relevância e já há decisões judiciais sobre a natureza jurídica desses ativos, sua penhora em execuções e falências e o tratamento em recuperações judiciais. Ana Clara, você acertou em cheio. As criptomoedas representam um desafio para o direito empresarial tradicional. Um ponto interessante é a discussão sobre se elas devem ser tratadas como valores mobiliários, moedas ou bens, o que tem implicações importantes para sua regulação e tributação. O STJ já se manifestou recentemente sobre a possibilidade de penhora de criptoativos. Além disso, há toda a questão do registro de operações com criptomoedas na escrituração contábil das empresas e a responsabilidade dos administradores por operações envolvendo esses ativos de alto risco. É um tema fascinante e que certamente pode aparecer na próxima prova. Para finalizar minhas apostas, arrisco dizer que a FGV abordará a consolidação substancial invertida na recuperação judicial. É uma variante da consolidação substancial em que, em vez de unificar empresas de um grupo, amplia-se a recuperação para incluir pessoas físicas ou jurídicas que não estão formalmente no processo, mas que compartilham patrimônio com o devedor. Interessante. Isso tem relação direta com a desconsideração da personalidade jurídica e a teoria da confusão patrimonial. O STJ já decidiu casos assim, permitindo que sócios fossem incluídos na recuperação judicial quando havia evidências de que seus patrimônios e o da empresa se confundiam completamente. Exato. É uma teoria que desafia o princípio da autonomia patrimonial e pressupõe um abuso da personalidade jurídica. A prova poderia explorar os requisitos e efeitos dessa extensão subjetiva do processo recuperacional. Para minha última aposta, escolho o tema da arbitragem em conflitos societários, especialmente nas limitadas e anônimas. A FGV poderia explorar questões como os limites da cláusula compromissória estatutária, a vinculação dos sócios que não votaram pela sua inclusão e a arbitrabilidade de questões que envolvem direitos indisponíveis. Excelente escolha.
A arbitragem societária tem sido muito discutida nos tribunais superiores. Um ponto importante é o entendimento do STJ de que a cláusula compromissória inserida no Estatuto vincula todos os acionistas, inclusive os dissidentes e os que ingressaram posteriormente na sociedade. Sim, e há também toda a discussão sobre quais matérias podem ser objeto de arbitragem no âmbito societário. Por exemplo, a anulação de deliberações que violam normas de ordem pública poderia ser decidida em procedimento arbitral? É um tema complexo que a FGV certamente poderia explorar. Bem, chegamos ao final das nossas apostas para o próximo ENAM. Recapitulando rapidamente, apostamos em temas como consolidação substancial na recuperação judicial, regime jurídico da sociedade limitada unipessoal, financiamento DIP, responsabilidade na proteção de dados pessoais, insolvência transnacional, criptomoedas e ativos digitais, consolidação substancial invertida e arbitragem em conflitos societários. Exatamente. E é importante que os candidatos não se limitem apenas a esses tópicos. A FGV é conhecida por sua imprevisibilidade e pelo alto nível técnico de suas questões. Estudem a fundo a legislação, a doutrina mais recente e principalmente a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STJ. Lembrando também que o foco da prova costuma ser em temas práticos e atuais. Então, acompanhar os julgados mais recentes e as discussões doutrinárias em evidência é fundamental para um bom desempenho. Sem dúvida! E para nossos ouvintes que estão se preparando para o ENAM, desejamos um excelente estudo. Esperamos que nossas apostas os ajudem a direcionar seus esforços. Não deixem de praticar com questões das provas anteriores da FGV e de outros concursos para a magistratura, pois isso ajuda a entender o estilo da banca. E não esqueçam de conferir nossos outros episódios, onde abordamos outras disciplinas e compartilhamos dicas de preparação para o exame. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Empresarial em Debate. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem estudando e não hesitem em nos enviar suas dúvidas e sugestões para episódios futuros. Um grande abraço e bons estudos!